Glória a Deus. Estou muito contente nessa noite de estar mais uma vez aqui. Sempre estou aqui, né? Mas hoje, trazendo a palavra de Deus. Que privilégio de Deus a gente poder pregar, né, pastor? Oh, glória! Eu até com sede já. E eu gostaria de, nesta noite, compartilhar uma palavra que eu comecei a falar lá na sexta-feira, na oração. E eu vi que eu poderia compartilhar um pouco mais dessa palavra. E o tema de hoje vai ser esse aqui: um homem segundo o coração de Deus. Vamos repetir? Um homem segundo o coração de Deus. Será que eu vou ser esse homem? Será que você vai ser essa mulher? Será que você está sendo visto por Deus como alguém segundo o coração de Deus? Vamos beber água enquanto isso. Lá no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 22, Paulo e Barnabé estavam na cidade de Antioquia, e eles estavam discorrendo toda a história de Israel. E ele chegou nesse versículo, tinha falado que Deus levantou profetas, depois levantou um rei chamado Saul, e o versículo de 22 diz assim: e tendo deposto a este, que era o rei Saul, levantou-lhe como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Então, Paulo estava pregando na Antioquia e falou exatamente que, falando sobre a história da Bíblia e falando que Davi foi levantado como filho de Jessé, né? Meu pai, por sinal, é Jessé, né? Mas como aquele que era um homem segundo o coração de Deus. Eu te pergunto, será que Davi então era perfeito? Não teve erro? Não teve problema na sua vida? Cresceu numa família estruturada, fez tudo aquilo que o pai e a mãe ordenou, pediram, foi um bom filho, foi um bom pai, foi um bom esposo, deu tudo certinho na vida dele, todo dia, todo domingo estava na igreja, nunca faltou a nada. Será que fez isso dele um homem segundo o coração de Deus? O que fez de Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Davi, segura aí, Davi foi um homem que ele teve seus altos e baixos. Davi teve uma situação que ele, lá na sua casa, ele era o menor, era o excluído, era o que trabalhava lá sozinho com as ovelhas, e chegou um dia onde ele foi levantado como rei. E ele saiu da sua casa, não para ser rei naquele primeiro momento, mas para passar por uma turbulência, uma briga ainda de que ele foi ungido como rei, mas Saul ainda continuava como rei. E Saul não queria passar o trono. E teve que passar um tempo ainda, vários anos, até ele conquistar aquele espaço. E Davi tinha algumas características muito importantes. Primeira característica de Davi: ele era um rei. Ele era o todo-poderoso naquele lugar. Ele foi o segundo rei de Israel e foi o rei mais brilhante. E da família de Davi, do reinado de Davi, da raiz de Davi, veria o Salvador Jesus. Davi foi alguém muito especial. Ele era o rei.
E hoje nós conhecemos Jesus como filho de Davi, da raiz de Davi, da descendência de Davi. Davi tinha outra característica, ele era um guerreiro. Davi era um guerreiro. Davi se colocava sempre nas guerras. Ele lutou contra os gigantes, Golias, ele venceu. Mas olha, Golias, ele tinha alguns irmãos que também eram grandes. Golias era o maior, mas surgiram outros gigantes. Depois ele teve os 33, os valentes de Davi, que lutaram, que venceram. E ele conquistou a cidade. Ele lutou as suas batalhas. Não foi fácil. Foram muitos anos para ele se tornar rei. Ele era um guerreiro, era um homem que buscava ao Senhor. Nós temos o livro de Salmos. O livro de Salmos, vários salmos foram escritos por Davi. E alguns que não foram escritos por ele, digamos assim, deu um esboço, passou para o pessoal que trabalhava ali com os levitas, que faziam as músicas, que escreviam, porque ele era um levita, ele tocava harpa, ele estava ali presente. E ele foi um homem que estava buscando ao Senhor. Mas houve um fato, conta lá em 2 Samuel, no capítulo 11, que estava tendo uma guerra entre os amorreus, e Davi estava cansado. Já ensinei tudo que eu sabia, já fiz de tudo, e ele ficou no palácio, ficou quietinho, e conta-se lá no livro de Samuel, que ele estava dormindo, e o interessante é que ele acorda à tarde. Olha, não foi nem de manhã, ele estava à tarde dormindo. Capítulo 11, versículo 2. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Período de guerra, ele estava em casa, estava tirando o cochilo da tarde, levantou e foi passeando e olhando o que tinha de novidade naquela área. Primeiro ponto, Davi não estava no lugar certo. Ele, como rei, deveria estar na guerra, deveria estar apoiando, mas ele resolveu ficar em casa. Segundo, estava passando sem propósito e viu alguém. Até aí não tem problema, mas guardou no coração. E daí surgiu o desejo de pecar. Amados, todos os dias, o diabo está tentando, nos colocando o desejo de pecar, as tentações. A tentação não é só para você, é para todos e a todo o tempo. Mas nós precisamos tomar uma postura de compromisso. Porque quando você erra, você não erra contra o teu cônjuge, você não erra contra o teu irmão, você falha com ele também. Mas a principal falha, a principal culpa, o principal laço que você corta é o teu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é a coisa mais importante da nossa vida, porque essa vida vai passar, vai acabar um dia. Parece que é longo, mas daqui a pouco termina. Mas o teu relacionamento com Deus, a tua vida com Deus é eterna. E se você romper hoje, sabe o que significa? Que amanhã você estará longe de Deus eternamente.
você irá para um lugar distante de Deus. E só tem um lugar que Deus não vai ficar, que é o inferno. E é para lá que você vai, se você cortar o relacionamento com Deus. É duro, mas é verdade. É a palavra que nos ensina. E Davi, naquele momento, ele olhou para aquela mulher e ele pecou. Mandou buscar a mulher, adulterou com aquela mulher, chamada Betseba. E depois daquilo ali, ele disse: o que é que eu fiz? Fiz, mas ninguém está vendo, cobri, ninguém sabe. Aí a mulher engravidou. Já sei. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, né? Vou dar meu jeitinho para ninguém descobrir. Vou mandar chamar o marido dela, ninguém vai saber. Ele vai dizer que foi ele que engravidou a mulher e eu estou livre. Ainda vou ser bonzinho, porque ainda trouxe o homem da guerra para dar um descanso, né? Urias veio e não quis deitar com a sua esposa, porque os amigos estavam na guerra. E agora? Um erro, um abismo, criou outro abismo. E ele resolve ali, maquiavelicamente, criar uma estratégia de resolver o problema. Como? Vou matar Urias. Urias está na guerra para morrer. Então vai morrer, foi a guerra, morreu, e ele cria uma artimanha, um plano, e Urias morre. E aí, coitada da mulher, ficou viúva. O rei, eu como rei, coração bom, o que é que eu vou fazer? Vou acolher a viúva. Além de encobrir o pecado, além de cobrir o erro, ele ainda saiu de bom moço, porque ele foi um bom rei, porque estava acolhendo a viúva. Tudo maravilhoso, plano do homem perfeito. Mas o livro de Provérbios nos ensina que o homem faz seus planos, mas a resposta vem de quem? Você pode estar achando que você está enganando todo mundo, e pode. Você pode estar enganando todo mundo. 100% você consegue enganar aqui na terra. Mas existe alguém lá no céu que está presente conosco, aquele que tudo vê, aquele que sabe a intenção do teu coração, aquele que sabe o que está acontecendo. Ele diz: eu sei o que você fez. É forte, mas é Deus. Lá no livro de Samuel, no capítulo 12, conta uma história. Coloca para mim Samuel 12. Que depois desse fato, aconteceu o seguinte: o profeta Natan chegou para conversar com Davi. Amém? Um profeta de Deus. Versículo diz assim: o Senhor, pois, enviou Natan a Davi, e entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanhos, manadas, em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, ela crescer em companhia dele, de seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia no seu regaço, e ele a tinha como filha. Chegou um viajante à casa do rico, e este, não querendo tomar das suas ovelhas e do seu gado para guisar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Então a ira de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não teve compaixão. Olha que coisa interessante. Davi se irritou com aquela história. Como é que alguém faz um negócio desse? Ele é digno de morte. Ele é digno de morte. E ele tem que restituir 4 vezes o que ele fez. Coloca para mim ali a sequência dos tópicos. Nós vamos ver 4 tópicos nesta
nesta noite, nesta mensagem sobre a vida de Davi. Primeira coisa, 5, perdão. As transgressões de Davi. Vocês já viram que Davi, nós falamos que ele adulterou, enganou e matou. Vamos ver agora sobre a justiça própria de Davi, a justiça de Deus, as consequências do pecado, o arrependimento e aceitar o perdão. Ponto 2, pode deixar aí, justiça própria e justiça de Deus. Quando Davi soube da história, negócio desse, se fosse comigo eu mandava matar, eu mandava. Quando a coisa é com o outro, é muito fácil a gente julgar, né? O irmão fez isso de errado. Tem que ser eliminado da igreja, pastor. Pastor, não pode deixar um irmão desse. Tem que chicotear. Tem que mandar para fora. Apedreja. Quando é com o outro, sou eu na torcida ali. Quando é com o outro, eu estou na torcida. Crucifica, crucifica. Mas se sou eu na cruz, não, pai, perdoa, pai, que é isso? E o amor, cadê o amor? Então, quando Davi viu aquela história, ele disse, não, que é isso? Não pode acontecer um negócio desse, isso é um absurdo, no meu reino eu quero saber quem é, eu quero saber quem é que fez isso. Aí Natã olha para ele e diz assim, rei Davi, tu és esse homem. Aí ele, como é que ele sabe? Ninguém contou. Quem foi que contou? Misericórdia. Eu sou culpado. Meu amado, não adianta esconder de Deus. Deus sabe de todas as coisas. O pecado acontece, mas é preciso você se arrepender e mudar. Davi ficou desesperado. Meu Deus. Ele queria justiça. Porque com o outro ele queria justiça. E agora com ele. Quando a coisa é com os outros, a gente quer justiça ferrenha. Mas quando é com a gente, é de misericórdia. Senhor, misericórdia. O Senhor é bom, o Senhor cuida de todo mundo, o Senhor tem olhado para mim. E só tem um caminho para mudar isso. Arrependimento. Só o arrependimento que faz você mudar. Mas eu quero te falar uma coisa. O pecado traz consequências. O que você planta, você colhe. Não adianta dizer, resolvido tudo. Não resolve. Depois que você erra e você passa a borracha, vai ficar marcas. Entenda que você vai ter uma trajetória para resolver. Você precisa trabalhar agora o que foi errado, o que marcou, o que sujou. É preciso. A trajetória para corrigir o erro é difícil. Quero contar uma coisa aqui para vocês, pesada. Eu já falhei com a minha esposa, eu já pequei, já pisei fora, né? Já adulterei também. Eu me arrependi, mas eu tive que pagar um preço caro por isso. Eu demorei, foi difícil. Nós conseguimos, mas foi difícil, foi marca profunda, doeu, foi noite de choro, e vocês sabem que eu gosto de chorar, então foi muito choro, porque dói no coração, mas só tem um jeito de mudar, é o arrependimento, mas as consequências ficam. Davi chorou naquele momento, sentiu o peso e correu. Natã, profeta Natã,
eu me arrependo. E aí o profeta falou para ele no versículo 13, diz assim: então disse Davi a Natã, tem o versículo 13? Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou teu pecado, não morrerás. Olha, Deus ouviu a situação de Davi, o arrependimento de Davi, que ele pediu perdão, ele entendeu que ele estava errado, que aquele homem era ele, mas, versículo 14, mas posto que com isto desse motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Porque Davi, ele deu motivo para que os inimigos, para que o mundo, para que o diabo levantasse as blasfêmias contra o povo de Deus, contra Deus. Porque você, quando peca, você está pecando é contra Deus, você está agredindo, você está machucando o coração da tua família, mas você está machucando muito mais o coração de Deus. E aí Davi teve consequência, e a consequência foi ele que pediu. O que é que ele disse? Eu quero, o cara que fez isso com a ovelha tem que ter o quê? 4 vezes, né? Tem que pagar a ovelhinha com 4 vezes. 4 ovelhas. Aí Deus falou: então não vai morrer não, mas você disse que tinha que restituir com 4. Primeiro caso que aconteceu foi o filho dele que morreu. O filho de Davi, ele disse: ele não, olha o que ele fala ali, o menino que vai nascer, ele morrerá. Então o primeiro filho, o primeiro filho de Betseba com ele faleceu. Na trajetória de Davi, o outro filho dele, chamado Abidom, teve caso com Tamar. Abusou da Tamar, a própria irmã. E Absalão, que era irmão, não se conteve, de raiva, houve uma intriga e Absalão matou Aminon. Segundo, Absalão se revoltou com o pai, a luta da família, ficou uma certa vez preso nos galhos. O pessoal chegou, Joabe, né? Que era um dos guerreiros lá do rei Davi, encontrou Absalão e o matou com 3 dardos, né? Dardos, aquelas flechas grandes. Matou Absalão. 3 filhos morreram. Davi morreu. Salomão assumiu. E Adonias, o outro filho, disse: não, eu sou mais velho, eu quero reino. E ele foi brigar. E um dos guerreiros, um dos generais de Salomão, chamado Benaías, matou Adonias. 4 filhos de Davi foram mortos. Ah, mas Deus é bom. Justiça de Deus continua valendo, hoje e sempre. É forte, dói. As consequências do pecado vêm. E nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor. Amém? Só o Senhor pode nos livrar de uma punição, de um castigo tão forte. E foi isso que Davi fez. Vamos ler ali o Salmo 91. Salmo 91, olha o que ele fala. O Salmo 91 foi escrito por Davi logo depois dessa situação que ele teve, da traição, do adultério
quando Natã chega e fala para ele, conta a história do homem rico e do homem pobre, e ele cai em si, que aquele homem que fez aquilo de maldade era ele escreveu esse salmo, o Salmo 51. Bota no primeiro versículo. Mais um pouquinho na frente, logo no início, primeiro. O Salmo 51, Davi se expõe a Deus e fala o que estava no seu coração. Ele diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que se regozije os ossos que esmagastes. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Só aí. Davi chorou. Davi se jogou aos pés de Deus e disse: Senhor, eu pequei. Eu fiz o que era mal aos teus olhos. Ele não acusou a mulher. Você não viu em nenhum momento ele dizendo: foi a mulher que me seduziu. Foi porque eu estava sozinho. Foi porque os soldados não queriam que eu fosse para a guerra. Ele não jogou a culpa para outra pessoa. Senhor, a culpa é minha. Eu decidi pecar. Eu decidi errar. Eu tenho que decidir mudar. Amém? Eu que tenho que decidir. Eu preciso tomar uma decisão em querer não pecar. Você pode vir à igreja todos os dias. Você pode ler a Bíblia do começo ao fim. Mas a decisão tem que ser sua. Porque é você que decide se quer ir ou não para o céu. É você que decide se quer ou não Jesus na tua vida como Senhor e Salvador. Mas Davi, mesmo sendo rei, ele disse: corta a cabeça de Natã porque ele está falando contra o rei. Não, ele reconheceu que ele estava errado. E se você ouvir a história, se você ler toda a história de Davi, você não vai ver nenhum momento Davi novamente tendo algum problema de adultério. Porque ele tomou uma decisão. Como diz lá no Nordeste, é o cabra macho. Tomou a decisão mesmo. Eu vou mudar. Eu vou fazer. Eu não vou voltar mais atrás. E Davi foi. Eu estava estudando e ele fala que lava com isopo. Isopo é uma planta. É uma figura de linguagem aqui. Essa planta não quer dizer que essa planta é milagrosa. É uma planta medicinal que serve para tosse, serve para asma. Mas o objetivo é que ela limpa. Quando o povo saiu do Egito, eles pegaram um molho de isopo, molharam no sangue do cordeiro, porque é uma planta que absorve a água, o líquido. Então eles conseguiam molhar e passavam nos umbrais da porta. Foi com isopo também. O isopo, então, ele servia para quê? Para marcar. Então era um simbolismo dizendo que pelo sangue ou pela água ela limpa.
E nós vimos isso como um exemplo de que a única coisa que pode nos limpar do pecado é o sangue de Jesus. É um simbolismo. O isopo, ele colocou ali, como Davi conhecia a história, ele dizia: limpa-me com isopo, passa o teu sangue sobre minha vida, passa água sobre minha vida, limpa meu pecado, eu quero ser limpo, eu quero que o Senhor tire aquilo que está sujando. É o simbolismo do isopo. Assim como Jesus lá na cruz, quando colocaram o vinagre para ele beber, eles também colocaram no molho de isopo e colocaram na boca dele, porque era utilizado. Então é um simbolismo dizendo assim: eu quero ser lavado por Jesus. Senhor, lava a minha vida, limpa o meu pecado. Eu preciso ser limpo por ti. E essa história do isopo, lá do começo, que existe hoje, um instrumento que na igreja católica se usa, que é o isope, que é aquele instrumento da água benta, né? Aquele comprido é o isope. Não é isopo, é isope, que serve exatamente para jogar água, a chamada água benta, né? Eles utilizam isso aí. E a origem vem porque se usava esse instrumento, essa planta, para passar a água, como um simbolismo que Jesus pode limpar a tua vida. Jesus pode limpar tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que você acha que não tem mais jeito, tudo aquilo que você diz assim: não tem mais jeito, fiz tudo que era de errado, tudo que não prestava eu fiz. Mas existe uma forma de você limpar, é o sangue de Jesus. É você abrindo o coração, é dizendo assim: Senhor, passa o teu sangue, me purifica com a tua água. O Espírito Santo entrando na tua vida, te arrepende, te entrega. E aí no final, é interessante que o Davi ele escreve esse salmo, e no final ele no versículo 10, Salmo 91, ele vai falar assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, voluntário, estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Amém? Voluntário é estar sempre pronto para servir, sempre pronto para receber do Senhor. Arrependimento é o caminho para você ser purificado. Assim como Davi se arrependeu, assim como Davi chorou e pediu: Senhor, cria em mim um coração puro, precisamos entender que precisamos nos arrepender de tudo aquilo que nós fizemos de errado. Em Provérbios 28:13 fala que o quem cobre as suas transgressões não prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu preciso deixar minhas transgressões, eu preciso deixar, entender, não é passar a mão não, eu errei. A gente não precisa jogar aos quatro ventos para prejudicar o nosso irmão, mas a gente precisa entender que a gente errou, precisa entender que aquilo foi errado, que precisa ser deixado, confessar e deixar. Tem gente que confessa hoje, mas amanhã quer fazer de novo, para pedir de novo perdão. Confessa e deixa. Mude de atitude. Mude de atitude. Você estava indo nessa direção, para e vira para o outro lado.
nós precisamos entender que precisamos mudar de atitude. E o último ponto, 5, é aceitar o perdão. Olha, Jesus morreu numa cruz, veio como oferta do Pai para te salvar, para me salvar, veio trazer o perdão e uma nova vida com Ele. Jesus limpa, cura e transforma. Amém? Todo mundo entendeu isso? Amém? Jesus cura, limpa, transforma, muda a vida. E por que é que você ainda está pensando no pecado passado? Não, mas e se cair de novo? E se acontecer de novo? Mas será que Deus perdoou tudo? Será que não tem? Será que ele? Será que ela? Quando nós chegamos às vezes em certo ponto na nossa vida, que dizemos assim: eu perdoo, mas se fizer de novo, eu te perdoo, mas eu não esqueço. Eu te perdoo, mas e se? Precisamos tomar uma atitude de aceitar o perdão de duas maneiras. Primeiro, aceitar o perdão de Deus, saber que Deus te perdoou e que você é uma nova criatura e que você precisa e sabe que pode começar uma nova vida, mesmo com consequência, mas você tem uma nova vida. Segundo ponto, você tem que entender que você errou e você precisa agora se aceitar que você é alguém que errou, mas que vai mudar. Amém? Precisa se perdoar. Às vezes a gente não se perdoa. A gente acha que o perdão de Deus é grande, mas não o suficiente para tirar a culpa que eu tenho no coração. Que Deus é esse que você crê? Que não consegue perdoar o teu coração, que não consegue limpar, porque você ainda não aceitou o perdão de Deus. O perdão de Deus está para você, mas você precisa entender que você é que aceita o perdão de Deus. E você precisa entender que Deus te ama e Ele quer te dar perdão. Amém? Lá em Miqueias, profeta Miqueias, pouco falado, né? O profeta Miqueias, ele fala assim, Miqueias 7, 18 e 19, ele diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esquece da transgressão do resto da sua herança? O Senhor, escute só, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele se deleita na benignidade, Ele se deleita em fazer o bem, em fazer coisa boa. Diz mais, versículo 19: tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Amém? Será que eu tenho que ficar lembrando de pecado passado? Deus está dizendo assim: olha, eu vou apiedar-me, quer dizer, eu vou ter piedade de você de novo, eu vou pegar as transgressões de vocês, eu vou pisar, eu não quero mais que você erre, eu quero te dar uma nova vida, eu vou pisar, eu vou esmagar, eu vou quebrar, e vou jogar lá nas profundezas do mar, para que você nunca mais lembre disso, e você fica em casa. Mas 10 anos atrás, a gente aconteceu isso, naquele tempo. Irmão, irmã, creia que Deus pode cancelar as tuas transgressões, teu pecado, e te dar uma nova vida. Amém? Ele quer pisar nas tuas transgressões, Ele quer tirar tudo aquilo que está travando a tua vida. O profeta Miqueias aqui, ele estava falando que o povo dizia assim: não tem mais jeito, nós perdemos tudo, nós estamos numa situação tão difícil, Deus esqueceu da gente. E o profeta fala assim: olha, as transgressões de vocês foram grandes,
Mas Deus quer pisar nas transgressões e te dar uma nova oportunidade, uma nova vida. E aquilo do passado, eu nem me lembro mais. Isaías 43, versículo 25. O profeta Isaías profetizou naquele período antes do povo ir para a Babilônia. Ele falava assim, Deus falando, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, por amor de Deus mesmo, e dos teus pecados não me lembro. Deus não se lembra do que você fez de errado. Ele quer te dar uma nova oportunidade, uma nova vida, um novo momento. Ele quer te dizer assim nessa noite: vamos começar uma nova vida, vamos começar uma nova caminhada. O Senhor Deus, Ele quer trazer perdão. Ele já trouxe o perdão. Eu preciso aceitar o que Deus tem para nós. Amém? Lá em Mateus 6,14, Jesus, quando Sermão do Monte, ele fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial nos perdoará a vós. Se porém não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Precisamos aceitar o perdão de Deus, mas precisamos entender que precisamos perdoar nossos irmãos. Às vezes é difícil para quem foi o alvo, quem foi o alvo do pecado, quem foi o alvo quem recebeu a pancada. Mas nessa noite, o Senhor diz assim: olha, porque se você perdoar, se você abrir o coração, Deus também vai perdoar aquelas falhas que a gente tem também, que parecem pequenas, mas para Deus todas as nossas falhas são iguais, todos os nossos pecados são iguais. Todo pecado distancia o ser humano de Deus. Amém? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Você quer nessa noite dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero perdoar, eu quero pedir o teu perdão, mas eu quero aceitar o perdão de Deus. E nesta noite eu quero dizer: Senhor, me ajuda a resolver, me ajuda a tomar uma decisão. Baixa a tua cabeça. Queria que você pensasse um pouco. Não quero te chamar aqui à frente, não. Quero que você esteja pensando na tua vida, pensando no que tem feito. Hebreus capítulo 12, 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotado vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A graça de Deus foi derramada sobre a tua vida, mas às vezes você não está deixando a graça de Deus entrar na tua vida, porque você está lembrando daquela amargura, daquela situação que aconteceu e está guardada no teu coração, e você diz assim: eu não posso, eu não consigo. Eu quero te dizer que a graça do Senhor é muito, 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 muito maior do que todos esses problemas. Perdoa, abre o teu coração. Essa noite eu quero te dizer: aceita o perdão de Deus na tua vida, te perdoa, toma uma postura: Senhor, eu não quero mais pecar,
Eu não quero mais errar. Eu quero ser algo novo. Eu quero ser uma pessoa nova. Tudo aquilo que está... A raiz de amargura, ela começa lá no fundo, mas ela vai subindo e daqui a pouco você está totalmente tomado. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo: olha, eu vou tirar tuas transgressões, tua iniquidade, eu vou jogar lá no mar. Eu quero que você tome uma nova vida. Oh meu Deus, nesta noite, ó Pai. Oh Rabaxaracata. Vem trazer, Senhor, bálsamo sobre nossas vidas, ó Deus. Ó Senhor, vem purificar as nossas vidas, ó Deus. Pai, nós queremos confessar os nossos pecados, ó Deus. Como temos errado, como temos falhado, Senhor, contra Ti, ó Deus, somente contra Ti, Senhor. Temos buscado tanta coisa, tantas falhas, ó Deus. Temos buscado interesse próprio, ó Deus. Pedimos tanta coisa, Senhor. Queremos Te deixar para depois, ó Deus. Ó Pai, nesta noite, nós queremos voltar a estar contigo. Aquele cantinho que a gente tirava para orar, para conversar contigo, para ler a Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, a voltar ao primeiro amor, a voltar o desejo de buscar a Tua presença, Senhor Deus, a voltar o desejo de buscar a Tua palavra, Senhor, a saber que o Senhor está no comando de tudo. Ó Deus, tira toda a raiz de amargura da nossa vida, Senhor Deus. Limpa, Senhor, o nosso coração nesta noite. Que possamos Te adorar, Senhor Deus. Que possamos Te exaltar, Senhor. Que possamos Te dizer, ó Deus, Tu és nosso Deus. Ó Senhor, cria em mim um coração puro. Renova o desejo de Te adorar. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos encher cada vez mais. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Nessa noite nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso, ó Deus. Oh, glória, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se eu posso encher teu coração mais e mais. Fica de pé, amado. Vamos louvar ao Senhor. Mendigar o pão. Destruir, os atravessei, mas o Senhor é minha força, meu escudo, e nele eu confiarei. Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei, mas o Senhor é minha força, meu escudo, nele eu confiarei. Glória a Deus!
o Senhor é minha força, meu escudo, e nele eu confiarei. Eu não temerei. Glória a Deus. Glória a Deus, ó Senhor. O Senhor luta a nossa batalha. Persegui meus inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei. Mas o Senhor é minha força, meu escudo, e nele eu confiarei. Persegui